Nesse vídeo, nós vamos fazer um review para você deste livro, chama Como Criar Relações Mais Profundas, de David Brandford e Carole Robin, tá? Não sei se é assim que se fala. Basicamente, eles não falam só de relacionamento amoroso, eles falam de como você estabelecer relações através da comunicação muito clara e de você estar aberto ao feedback, né, ao que o outro também te repassa, te informa. Aqui estimular conversas mais profundas e a vulnerabilidade também. Então aqui eles juntam vários conhecimentos. Na verdade, esse livro, segundo o que eu li aqui, acho que na parte no início do livro, esse livro foi com base num curso que eles dão lá fora, né? E aí eles, para uma universidade que eu não me lembro agora, peço desculpas, mas eles transformaram em livro para que outras pessoas tivessem acesso. Basicamente, esse aqui é o sumário. Aqui é interessante sempre a gente ler, porque aqui vai orientar, né, por que a gente busca relacionamentos que eles chamam de excepcionais, mas na verdade são relacionamentos equilibrados. E aqui, né, que é um curso, né, é baseado num curso, esse livro, e como eles instruem para que você leia os capítulos dos livros, né? Não é só ler, né? É estudar um capítulo e tentar colocar em prática, né? Ter a reflexão e tudo mais. Então aqui é interessante porque você tem uma orientação de como aproveitar melhor esse conteúdo, tá? A primeira parte, a gente tem aqui a subida até o prado, né? Nós temos compartilhar ou não uma informação, enfim. Aí ele dá sempre uma história de exemplo, tá? Que são vários exemplos de amigos, de pessoas casadas, pessoas que trabalham, tá? Para ilustrar qual é o conceito dessa parte do livro, né? Como ajudar as pessoas a se abrirem. Aí ele dá o exemplo de Bin e Liam, né? O equilíbrio de influências, depois pontadas e apertos, né? Aí ele dá o exemplo da Helena e do Sanjay, né? Porque o feedback é o café da manhã dos campeões. Aí ele explica, né, o porquê do feedback, é bacana ter um feedback, os desafios que encontramos para usar o feedback da forma eficiente, porque senão vira uma mera crítica e pode virar um BO, né? Aqui também nós temos, né, nesse mesmo capítulo, as pessoas são capazes de mudar de verdade, é uma reflexão. E aí ele dá também o exemplo, né, de um pai e de uma filha. O controle, aqui fala sobre a importância de você controlar as suas emoções ou se deixar ser controlados por ela, né? E como resolver um impasse, isso aqui é bem bacana, e como usar conflitos de forma produtiva, tá? Então ele sempre vai dar, né, aqui a situação e um exemplo para a gente entender como essa situação aplica. E nesses exemplos ele vai colocando, né, o que a pessoa acertou, o que a pessoa errou, o que ela poderia ter feito de melhor, e aí fica mais fácil a gente entender. Depois, essa parte 2 é a escala até o pico, né? Então, resolução de questões controversas, limites de expectativas, né? Problemas emaranhados, quando o excepcional é impossível, tá? Então, em algumas situações pode ser, não seja possível aplicar algumas coisas. E aqui, um relacionamento excepcional que deu errado e que foi recuperado, né? Aqui é bacana porque a gente vê como é que a gente pode salvar, né? Nem tudo está perdido. Então, são 2 capítulos, né? Então, aqui ele fala de algumas coisas e aqui como a gente aplicar isso é agradecimentos, vocabulário de sentimentos. Então, aqui é bem bacaninha, a gente tem um glossário. E aqui algumas sugestões para aprofundar o conhecimento, tá bom? Vamos lá. A busca pelo excepcional, ele vai explicar um pouquinho a introdução e tal, né? Eu já vou vir pra cá, porque eu sei que muita gente já... Aqui, um curso renovado, um capítulo por vez. Então, aqui ele dá instrução de como a gente vai utilizar melhor esse livro pra gente ter uma eficácia, né? Aqui, disposição para aprender e tudo mais, tá? E aqui ele dá um exercício, né? Pra gente fazer uma autorreflexão. Deixa eu colocar aqui, entendeu? Aí umas perguntinhas, tá? Pra gente ser sincero, pra gente se conhecer nesse momento, antes de começar o livro. Aí tem outra prática aqui também, né? Aqui, deixa eu ver, eu tô muito perto. Bacana, tá? E aí começa a primeira parte do livro, né? Enfim, subida até o prado, né? E vamos ver o que tem aqui. Ele fala um pouquinho da história dele, né? Dá um exemplo, tá? Dá o exemplo, né, da Helena e do Sanjay. E aqui ele fala, neste capítulo falaremos sobre
o que precisamos fazer para que a outra pessoa nos conheça de fato, e uma tarefa mais difícil do que parece. Então, o que a gente tem que fazer? Aí ela dá o exemplo, né, a historinha, né, do como é que a gente pode fazer para que a pessoa nos conheça, né? Então, aqui, corremos o risco de ser incompreendidos sempre que revelamos algo pessoal, medo de ser julgado, rejeitado. Então, ele fala de alguns impasses que a gente tem dificuldade de se abrir para outra pessoa e de criar profundidade. Aqui, né, histórico pessoal, pode falar um pouquinho dos pais, né, esse medo vir dos pais e a gente esperar esse julgamento que a gente teve na infância da outra pessoa, tá? Então ele vai pontuar essas coisas, ele vai falar muito né, aqui é a nossa zona de conforto, que são basicamente conversas de elevador, né? E aqui a zona de aprendizado é essa zona que a gente tem que tentar ir para ela, né? Então, a gente já transborda aqui, sai um pouquinho da nossa zona de conforto e conversa coisas um pouquinho mais vulneráveis, mas que ainda não te coloca na zona de risco. Então, ele vai explicar como isso acontece, né? Para a gente conseguir sair da conversa de elevador e começar a se conectar com a outra pessoa de verdade, né? Quais assuntos ali a gente vai chegando e a zona de perigo é quando a gente já chega perguntando coisa que não se deve, vamos dizer assim, basicamente assim, tá? Aqui vai falar das emoções, tá? Ele fala, aqui tem muito da comunicação não violenta, né? Como a gente comunica emoções e sentimentos, né? Então ele fala das diferenças, né? Quando compartilhamos fatos, começamos a criar uma imagem mais ampla de quem somos, porém há limitações. Compartilhar sentimento causa mais impacto, você, né, impacta a pessoa. Isso nas vendas, né? As pessoas compram por emoção, né? Então a diferença crucial está entre a cognição, que é o pensamento, que indica o que é, e as emoções e sentimentos que indicam o quão importante é. Então, algo acontece, é um fato, mas o quanto que aquilo nos afeta emocionalmente. Então, as emoções, elas agregam significado aos fatos, tá? Então, aqui ele vai falar dessa importância, né? Como uma situação pode impactar de formas diferentes, né? Para várias pessoas, dependendo de como elas... o nível de importância que elas dão e como elas recebem isso emocionalmente, tá? Aqui ele ensina de forma prática como você colocar o seu sentimento, né? A primeira coisa é prestar atenção na palavra que vem logo depois do sinto. Que é a comunicação não violenta, né? Eu me sinto assim, eu me sinto assado, porque a forma errada, se não for um adjetivo que descreve a emoção, como estou triste ou irritado, questione a frase. Se a palavra for como ou que, está errada, pouco provável que seja descrevendo um sentimento, é mais um julgamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aqui se a gente está expondo um sentimento nosso ou um julgamento. Eu confesso que isso aqui é muito difícil, tá? Porque eu sinto que você quer dominar a conversa, ou seja, esse sinto, ele tá no lugar de acho, e parece. Então ela tá falando que sente alguma coisa, mas na verdade ela tá julgando a outra, em vez de falar, eu me sinto triste, porque eu gostaria de expor, me sinto insegura porque eu gostaria de expor uma situação minha a você, um exemplo, né? Sinto que você não se importa, isso aqui é um julgamento, não tá falando o sentimento dela, tá? Então aqui ele coloca algumas situações. Esse review vai ficar um pouquinho longo, tá? Então, paciência, aqui para quem quer ter certeza se vai comprar o livro ou não, tá? Aqui é o preço do silêncio, ele fala, né, as consequências, a gente não quer falar para não magoar a pessoa, para evitar problema, e às vezes o negócio vira uma bola de neve, tá? Aqui ele dá uns exercícios, sempre no final de cada parte do livro, ele dá um exercício, a prática, a autorreflexão, tá? Aqui, como ajudar as pessoas a se abrirem mais, né? Então, aqui ele vai colocar, né? Como você pode ajudar, não só você se abrir. A primeira parte, que a gente acabou de ver, era como você se abrir para as outras pessoas. Agora, aqui é a segunda parte, como você ajuda as pessoas a se abrir, né? A solidariedade é reconhecer que alguém está sofrendo e oferecer consolo ou apoio. Ao contrário da empatia, que envolve incentivar que o outro se abra, né? As pessoas não gostam de ser alvo de pena, isso é muito importante. Então, aqui, ele vai falar como você ajuda o outro ali, às vezes a gente quer oferecer conselho, né, e a gente aumenta a distância entre a pessoa, e às vezes a pessoa não quer um conselho, ela quer um acolhimento. Então ele vai falar sobre conselho, né, que a gente fica na posição de salvador, né, de querer salvar o outro, e às vezes o outro só tá querendo ser ouvido, tá? Como se abrir aqui, né? Quem começa a se abrir, e aí, né, entre uma relação, quem vai começar a se vulnerabilizar, né? E ele fala da importância das pessoas com mais status
privilegiado costumam não compreender que seu papel dificulta as interações com o outro. Então, quem tem um maior status, vamos dizer assim, é um exemplo que está dando, é interessante que se abra, tá? Dificilmente, por exemplo, uma pessoa que se sinta menos não, mas num status abaixo de você vai se abrir. Quando você se vulnerabiliza, você está no lugar de líder, alguma coisa, as demais pessoas conseguem se abrir também, né? Caso contrário, não. A hierarquia maior é que tem que dar iniciativa, é interessante que dê essa iniciativa. O equilíbrio das influências, né? Então, aqui tem a influência entre as duas pessoas deve ser equilibrada, né? A opinião de uma das pessoas tinha mais peso, bem maior do que a outra. Então, aqui a gente tem que buscar o equilíbrio, tá? Aqui não é sair contando para todo mundo que você precisa, tal. Então, você tem que saber até onde você vai compartilhar, lhe dar exemplos aqui. Aqui eu marquei algumas coisinhas. Como determinar o que é justo. Ele vai colocando reequilíbrio, esclareça os desejos, depois reavalie, tá? Esclareça os desejos, é o que você quer e depois reavalie, tá? Vamos ver aqui mais. Aqui é muito bacana essa parte, sabe por quê? Aqui a gente consegue ver que tem uma pessoa com maior influência, uma pessoa com menor influência, e essa troca, o que funciona, né? Não quer ser influenciada, acredita que sempre está certa, desvaloriza os comentários dos outros, tende a ser dominadora, essa é a pessoa com maior influência. Aqui, né? Essas são as grandes discrepâncias. Pessoa com menor influência torna-se passiva, emocionalmente contida, ela engole sapo, fica quietinha, não quer ser influenciada, esconde informações sobre o que é importante para ela. Então, por isso que é sempre importante a pessoa que tem a maior influência se vulnerabilizar e se abrir para que a outra pessoa que tem menor influência se sinta à vontade para também conversar, tá? Aqui é um exemplo, ele dá o exemplo de onde isso pode ser aplicado, né? Em que situação. Aqui, como quebrar o ciclo negativo e 10 formas de ceder influência, né? Permitir que as próprias necessidades são menos importantes que a do outro, não ouvir os próprios sentimentos, né? Então, mas aqui a gente vai ler o contexto, tá, gente? Fora do conceito, o contexto fica estranho, tá? Aqui a autorreflexão novamente, né? Para você refletir, com prática, compreender para que a cada capítulo você entenda, né? Qual é a aprendizagem desse lugar. Aqui, pontadas e apertos, basicamente... são aquelas coisas, né? As pontadas são pequenas coisinhas e os apertos é quando é o conjunto das apertadas, vamos dizer assim, das pontadas. Vamos dizer assim, deixa eu ver. Então, a pontada não é o fim do mundo, mas ela incomoda. Um comentário, uma situação que não é algo grande, mas deu uma incomodadinha. As pontadas são inevitáveis em todo relacionamento, ok? Não é um conflito grave. Agora, os apertos, aí o negócio fica mais intenso, né? Deixa eu ver. É muito mais fácil você lidar com problemas antes que eles se tornem conflitos, né? Quando as pontadas são resolvidas no começo, é provável que nenhuma das partes saia magoada. Por outro lado, uma irritação não resolvida, quando finalmente mencionada, pode se transformar em algo muito maior que o evento que causou, misturando-se com outras questões. Então, aí vira o aperto, né? Quando deixa acumular, tá? Então, qualquer coisinha que incomodar, acho que é bacana falar, né? Porque não falamos sobre as pontadas. As pessoas hesitam em mencionar pontadas por medo de parecerem insensíveis e mesquinhas, né? Então, ele explica por que a gente, pequenos incômodos a gente deixa passar, mas isso pode acumular e se tornar algo muito maior, tá? Aqui ele fala do humor, né? Se teve graça, ok. Se não teve, toma cuidado, né? Como aprofundar o conhecimento. Aqui os exercícios do final do livro, tá? E aqui, por que o café... Por que o feedback é o café da manhã dos campeões, né? Então, ele explica a importância do feedback, né? Que é bacana. Esse também é muito legal, tá? É o ciclo interpessoal. Interpessoal que inclui 3 realidades. Deixa eu só colocar a câmera aqui, ó. 3 realidades, né? A pessoa, né, que tem uma intenção na hora que ela comunica, né, ou faz alguma coisa, necessidades, motivo, situação que faz com que ela comunique ou tenha uma ação. A gente não sabe essa intenção. Aí nós temos a rede. Então, sou eu que comunico, eu sei da minha realidade, qual foi a minha necessidade, a minha intenção, o meu motivo de falar uma coisa, por exemplo.
A minha rede tá aqui. Eu tenho controle e o que eu sei, tenho plena consciência é isso aqui e isso aqui. Realidade 2, que é a realidade que eu compartilho com o outro. Comportamento verbal e não verbal, né? Aqui. Isso que acontece, o que a gente vê. Eu sei da minha intenção, eu sou o único que sei a minha intenção. Aqui, depois dessa rede, comportamento verbal e não verbal, que é a realidade entre eu e a outra pessoa, nós dois estamos conscientes. Mas tem a outra pessoa, que é o impacto, sentimento, reações, respostas que ela recebe do seu comportamento. Então, eu me comportei com uma certa intenção, bateu aqui, essa pessoa vai receber de uma forma que aqui eu não tenho consciência. Como ela recebeu essa informação? Então, é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu acho que ela recebeu de determinada forma, o que eu comuniquei, aquilo que eu queria, então essa realidade 3, eu não tenho acesso. Essa realidade 1, a pessoa não tem acesso. A única coisa que você tem acesso é isso aqui, que é o fato. Qualquer pensamento ou juízo de valores sobre isso é pessoal, tá? Por isso que lá no início ele faz o exercício, né, de a gente saber como a gente está comunicando, se a gente está fazendo julgamento, a gente está falando de como a gente se sente, que é a nossa parte da rede, né, o que a gente sabe. O poder do feedback de comportamento específico, né, então tem um comportamento, as pessoas geralmente criticam uma coisa muito geral, você tem que ser específico. Esse comportamento do dia tal hora, me incomodou por causa de ser o mais específica possível, né, pra pessoa entender, né? Porque a gente acha que a pessoa entende, mas não entende. Talvez não entenda 100%. Aqui, cuidado com o sanduíche de feedback. Isso aqui, deixa eu colocar pra trás. É uma coisa que as pessoas usam e usavam comigo, na minha família, e eu acho um saco. E realmente ela dá o efeito contrário, né? Sanduíche de feedback, que é preparar o terreno para depois dizer algo negativo e concluir com algo positivo. Ele tá dizendo que isso aqui não funciona. Pra mim nunca funcionou. Eu já gosto que a pessoa já fala direto. Me irritava, porque a pessoa tava querendo mascarar uma coisa e parecia que ela não tava sendo honesta. Olha, seu trabalho é muito bom, mas isso tava errado. Porém, a gente vai continuar. Você entende? Não, fala direto, isso aqui não tá bom. Pronto. Né? E eu concordo com a visão dele, que realmente não é bacana, tá? Aqui, ó, sempre que ele dá o exemplo, ele dá um exemplo, né? Ele dá o exemplo de uma situação, ó, e aí ele explica, né? Ele retoma algumas histórias anteriores, ele explica aonde ela acertou, aonde ela errou. Neste novo cenário, ela demonstrou algumas capacidades, né? Ela descreveu a própria realidade, sem se explicar ou justificar. Então, você lê a história e ele explica aonde que ela acertou ou errou, ou podia fazer melhor, tá? Aqui é a parte, você invadiu minha quadra. Como eu lido com a pessoa, né? Empurre a pessoa para fora da sua quadra, quando ela vem com julgamento. Lembra da quadra? Essa aqui, né? Quando essa pessoa vem para minha quadra, eu já falo, opa, volta para cá, pera. Deixa eu explicar o meu lado, não faça juízo de julgamento, tá? Eu sei que isso na teoria é muito lindo, mas é bem difícil. Eu não consigo fazer tudo, não. Assim, confere assim. Aqui ele tá dando a explicação daquele esqueminha que a gente viu, tá? Novamente, autorreflexão no final, né? Os exercícios, enfim. E aqui nós temos desafios que encontramos para usar o feedback de forma eficiente. Então, aqui ele coloca, né? Como a gente... o que pode... atrapalhar para que a gente dê um bom feedback, né? Eu não deveria sentir isso. E aí ele explica como a gente quer negar as emoções, bloqueio de emoções, né? Os sentimentos contraditórios, eu não consigo justificar os meus sentimentos nesse contexto específico. Tenho certeza de que essa sensação vai passar. Então, algumas coisas que a gente coloca ali que pode bloquear um pouquinho, tá? Invenção de histórias, isso aqui até coloquei como importante. A gente tende a inventar histórias para bolar uma explicação positiva, né? Então, aqui são coisas que a gente bota rótulos, né? Cria uma visão específica de uma pessoa e cristaliza essa visão. A gente rotula e aí qualquer outro aspecto que sai disso aí a gente nem vê. E a gente não deixa conhecer a pessoa, né? Etapas da solução de problemas. Então, aqui ele vai, né, falar das etapas de como solucionar um problema. Etapa 1. Convencer a outra pessoa a levar o feedback a sério. Olha, vamos realmente... Ó, é assim que seu comportamento me afeta. E às vezes a pessoa não tá bom. Não, é fazer ela entender que isso aqui realmente afeta ela. Né? Compartilhar todos os problemas. Sim,
né? Analisar, e aí ele vai falando. Resolução, buscar uma resposta importante ali, né? E a quarta, que tá em cima, reparação, né? Fazer alguns reparos nessa relação, refazer contratos. Os contratos não é uma coisa fixa, né? Porque as coisas, as circunstâncias vão mudando, vocês vão tendo que ajustar. Né? Antes era um combinado era de um jeito, e aí mudou a situação, agora o combinado é outro, tá? Aqui a capacidade de a gente aprender, novamente, os exercícios, tá? Vamos lá. As pessoas são capazes de mudar de verdade? Ele traz esse questionamento, né? Ele mostra como é que é a transição de uma pessoa, o que precisa acontecer para uma pessoa realmente mudar, né? Deixa eu ver aqui mais. Fiz algumas... Tente compreender todos os fatores envolvidos, né? Aqui a gente também tem que prestar atenção de quando a gente não tá colaborando para que a pessoa não mude, né? Enfatizando alguns comportamentos, tá? Então, aqui ele vai falar sobre isso, como a gente também colabora para que a pessoa não consiga mudar. Quando o feedback encontra resistência, né? Então, você vai dar um feedback para a pessoa né, resiste. Então, ele vai colocar alguns exemplos. Tá? Aqui é um baita de um gaslight, né? Não, eu não faço isso. Acho que você está imaginando coisas, né? Ficar na defensiva. Então, algumas explicações como as pessoas se defendem para não aceitar o seu feedback. Né? E não ter essa resolução de conflito. Como aprender com as emoções do outro. E como é que eu peço, né? Eu uso o outro como uma escola, né? E aqui, né, uma conversa de cada vez, tá? Novamente os exercícios. De novo, controle suas emoções ou deixe que elas controlem você, né? Ele dá o exemplo. Aqui, ele vai falando um pouquinho. Ele vai começar a observar, ele vai fazer, né, sugerir para você dar uma olhada nas questões pendentes e tudo mais, pra gente saber. Eu fiz várias marcações, de repente eu faço alguns vídeos sobre isso. Ó, controlar uma emoção não quer dizer reprimir, tá? Na verdade, é uma questão de expressá-la, mas de um jeito produtivo. Então, é interessante a gente ver isso. Reconhecimento e controle das emoções. Então, ele já vai colocar aqui. O que eu estou sentindo de verdade, né? Aqui. As emoções também são deslegitimadas, né, aqui. Então, muitas vezes a gente acha que não deveria sentir tal coisa. E sentimento a gente simplesmente sente, né? Não tem o que fazer. A gente só tem que saber como conduzir melhor esse sentimento. Aqui, aí ele fala, o que fulana, né, poderiam ter feito numa situação que ele deu exemplo? Aí ele coloca algumas situações, né? Ater-se aos sentimentos, né? Opção 2, né? Reconhecer e superar as armadilhas do ego. Opção 3, processar o que está acontecendo e focar no futuro. Então, ele dá o exemplo já te colocando as opções, né? As situações possíveis. Como resolver um impasse? Isso aqui é bacana. Ele dá o exemplo, a história do que está acontecendo, né? E aí ele fala por um triz, né? Aquelas coisas que quase fazem você perder a relação. Como assumir responsabilidade, né? A influência versus o controle sobre as coisas, querer controlar o outro também, né? Aqui, como usar o conflito de forma produtiva, né? E aqui aqui dá mais um exemplo, né? E ele vai explicando que a pessoa acerta e que a pessoa erra. Por que os conflitos são assustadores? Por que a gente tem medo de conflito, né? Quando a gente entende por que a gente tem medo, né? A gente consegue lidar melhor com eles, né? Bloqueio de conversa, né? Quando a conversa não flui, tá? Enfim, deixa eu ver o que nós temos por aqui. Eu sei que tá longo o vídeo, mas enfim, vai assistindo aos pouquinhos. E a parte 2, né? A escala até o pico, né? Que é onde o nosso objetivo. Então, ele vai falar um pouquinho o que falou nos capítulos anteriores, né? Aqui ele fala como é que um relacionamento se torna, que ele chama excepcional, né? O ciclo interativo, de se aprofundar aos poucos, né? Que existem conflitos, isso não tem como não ter conflitos, porque quando você se aprofunda, né? Resolução de questões e conversas, questões controversas. Tô bem, hein? Então, duas pessoas sentam para resolver problemas juntas. A solução costuma ser muito melhor do que as que elas encontrariam sozinhas. Então, é sempre bom sentar os dois e buscar uma solução que agrade os dois. Aqui ele tá colocando alguns pontos, né?
sobre a outra pessoa, né? Chegar a uma conclusão muito rápida, determinar uma coisa ou outra, brigar sobre soluções em vez de conectar com a necessidade. É o que alguns pontos importantes da história que ele conta aqui, né? De onde eles erraram, onde eles acertaram, enfim, né? Acho que no caso dessa história eles erraram bastante. Aqui o papel da terceira pessoa, né? Como outras pessoas lidam com a situação. Tá? Você também pode estar em busca de uma opinião mais imparcial, né? Então ele dá o exemplo, de repente uma outra pessoa que pode trazer uma opinião imparcial, desde que você tenha confiança nessa pessoa de que ela vai ser imparcial mesmo, tá? Então aqui, novamente, reflexão, limites e expectativas, né? Onde a gente vai botar limite? Porque nem tudo a gente vai se abrir, né? Então, e aqui ele fala, né? Um verdadeiro amigo não fala não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que acredita ser o melhor para você. Isso é interessante, né? O verdadeiro amigo, ele às vezes vai te cutucar ali, né? Aqui outra coisa, ó, apoiar alguém não quer dizer apenas concordar com a pessoa, mas também questionar seu raciocínio, né? Questione, porque você pode ajudar a pessoa a entrar nesse lugar, mas aí tem uma forma certa, né? Você tem que ter abertura para isso. Aqui, em relação aos limites, né? Qual a importância da firmeza? Como dizer não sem que ela se sinta rejeitada? Né? É difícil ser firme quando tememos abalar uma relação. Mesmo assim, a falta de firmeza também pode ser prejudicial, e geralmente é prejudicial, né? Então, também é necessário ser firme ao receber um feedback, tá? Não é fácil escutar sobre os problemas que o seu comportamento causa. A gente precisa estar aberto também para isso, tá? Ele dá mais outros exemplos. Ele ensina a fazer essas coisas aqui, os exercícios. Problemas emaranhados. Aqui, se eu não me engano, deixa eu só ver quando são vários problemas, eu não marquei mais nada aqui. É que eu fui lendo sem marcar. Né? São quando a coisa já começa a ficar mais complicadinha, começa a puxar uma informação a outra, aqui ele dá os exemplos, né? Qual a diferença entre ter empatia e concordar? Né? E aqui ele vai explicar isso. E empatia, né? Você entende que o outro está passando, não necessariamente você vai concordar, tá? Se oferecer apoio a uma situação específica, for contra os seus valores, aí ele explica como você lida. E se exceder meu limite e me comportar como um terapeuta, né? Porque ele fala assim, não vai ser um terapeuta, a não sei que você esteja ganhando para isso, mas numa relação ali interpessoal, a gente tem que saber separar as coisas, né? Não se tornar o terapeuta da outra pessoa. Quando o excepcional é impossível, tá? Então ele fala, a gente dedicou a te mostrar, mas às vezes não é muito possível. Até certo ponto, né? A gente consegue, mas na maioria das vezes, né? Aqui, ó, mudanças no alicerce da relação. Às vezes a gente precisa mexer em coisas muito mais profundas, tá? Aqui ele vai dar um exemplo de uma tentativa fracassada, né? Entre Ben e Liam. Ele vai colocar, né? E depois ele vai pontuar algumas coisas. Quando as pessoas querem coisas diferentes. Como é que eu faço quando as pessoas querem coisas diferentes, né? E aí, como é que eu faço esse impasse? Né? Como relacionamentos excepcionais funcionam? Esse relacionamento que ele tá falando do livro, excepcional, né? Relacionamento agradável, como é que esse relacionamento funciona? Porque a gente às vezes tem muito exemplo de relacionamentos ruins, mas aí a gente não sabe, tá, eu sei tudo que o relacionamento ruim tem, mas e quando o relacionamento tá bom, como é que eu vou identificar? E aqui ele tá falando sobre isso um pouquinho. Novamente, os exercícios, sempre tem exercício, eu acho muito bacana a gente fazer, tá? E aqui, um relacionamento excepcional que deu errado e foi recuperado. Então, ele vai dar um exemplo, né? Vai falar sobre esse... Aliás, é a história dele mesmo, tá? Faz tempo que eu li esse livro. Então, ele vai falar da primeira conversa, né? Aqui, o começo do acerto de contas. Então, ele vai colocar esse exemplo, essa história, análise do que deu errado e porque isso aqui é muito bacana. Porque aí você vê aonde foi o erro, né? E a gente... Né? O que acabou com o impasse, a não demonização um ao outro, ninguém se agarrou a um falso orgulho, diferenciamos compreender e concordar, deixamos a lógica de lado para lidar com questões pessoais mais profundas. Então a gente também tem que como é que eu falo? Renunciar um pouquinho do nosso ego. Gente, eu sei que estou desfocando muito o livro, mas é o que eu estou lendo aqui, então o foco é não mostrar as palavrinhas, mas eu ler para passar a informação para vocês, tá? Recuperação e reparação. Destaque as rachaduras,
né? Então, a gente vai, para você reparar uma rachadura, você precisa colocar evidência nela. E aqui é o epílogo, né? Ele vai trazer umas coisinhas a mais, umas considerações também. Deixa eu ver quantas páginas são. Agradecimentos. E os anexos que... É bem legal ler isso aqui, ó. Esse anexo B, anexo A, porque ele dá um glossário, algumas informações, tá? O vocabulário de sentimentos. Esse é o vocabulário de sentimento, mágoa, culpa, vergonha, solidão. Aqui o B, ele fala de para aprofundar o conhecimento. E é bem bacana você ler essa parte também. Deixa eu só pisar aqui, ó. E traz algumas informações que eu acho bacana a gente ler o finalzinho. E é isso, né? Aqui a bibliografia. Eu espero que vocês tenham gostado desse review, tá? Foi meio que improvisado, mas feito é melhor que perfeito, né? Então, o David Branford é professor emérito na área de liderança pós-graduação em administração da Universidade de Stanford, onde ajudou a desenvolver o curso Dinâmica Interpessoais. Isso. Mora na Califórnia e com a sua esposa e é casada há mais de 50 anos. Então, eles têm background. A Carole Robin é professora na área de liderança da pós-graduação da administração de Stanford, também onde contribuiu aqui com o curso da dinâmica interpessoal. Então, esse livro é com base nesse curso, sendo uma das responsáveis pela versão para executivos, tá? Então, tem essa versão focada só para executivos. Nasceu na cidade do México, morou 17 anos lá, tá? Também é casada há 35 anos. Juntos, eles coordenaram treinamentos, prestaram consultoria e centenas de executivos ao longo da década. Mas aqui, esse livro, eles deram um apanhado em que, como você aplica isso de forma geral. Se você gostou desse livro, clica aqui embaixo que eu vou deixar aqui para você adquirir ele e se aprofundar muito mais.